Olá, minha gente, bem-vindos ao Espirituber. Hoje conversaremos sobre a lei de conservação. Mas antes disso, não esquece de curtir e também se inscrever. Aproveita e ativa o sininho, assim poderá acompanhar as notificações referente ao nosso canal. A lei de conservação vai dos itens 702 até o item 727 do Livro dos Espíritos. É uma lei moral fundamental para compreendermos melhor o mecanismo divino aqui das nossas existências dentro da eternidade espiritual, bem como da nossa finitude material. Todos os seres criados por Deus obedecem à lei de conservação. Em alguns casos, ocorre que a sua inteligência propicia uma consciência maior sobre essa mesma lei. Contudo, esta conservação, esta forma de termos a vida na Terra de uma forma mais equilibrada, ela nem sempre é assim tão bem consciente para todos. Inclusive, nossas observações que realizamos, nós podemos indicar que nem todas as pessoas compreendem muito bem essa lei divina. E à medida em que estudam o Espiritismo, se aprofundam relativamente ao seu instinto de conservação, compreendem melhor como é o ímpeto, como é este pensamento tão rápido que faz com que o corpo e faz com que os comportamentos sejam como se fossem instintivos. Um dos aspectos da lei de conservação é o fato de que tudo que é supérfluo aqui na Terra não necessitamos. Logo, pode ser descartado e é descartável. E outra coisa, o que é supérfluo nos traz prejuízo e sofrimento, pois na medida em que nos afastamos da lei divina, ou seja, da conservação, estaremos nós ali dentro do que for mais supérfluo, mais frívolo. Nos afastando dessa lei divina, estaremos todos nós em sofrimento, como vimos no nosso vídeo anterior sobre a lei divina, a lei natural ou lei de Deus, que foi o primeiro episódio dessa série. Obviamente, não sejamos tolos. Todos os bens que são produzidos na Terra são produtos que obtêm algumas utilidades. Contudo, nem sempre chegam aos seus destinatários. Quem de nós já não jogou, por exemplo, comida fora? Nem descartou um produto que nunca utilizou? Uma roupa que nunca lhe coube e não quis dar aos pobres? Pois então, alguns desses aspectos são correspondentes também à lei de conservação. Na medida em que eu dou utilidade às coisas da matéria, eu estou ali mais próximo dessa lei moral. Durante o desenvolvimento dessa lei moral, a lei de conservação, no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, no item 707, Kardec pergunta aos amigos espirituais o seguinte: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir a isso? Pois bem, ele quer saber por que as pessoas não possuem meios, visto que estão em locais onde tem abundância, ou seja, alimentos, vestes, bens materiais, ou até mesmo o apoio de amizades, de pessoas.
Como é que sofrem os aflitos em meio de tanta abundância? Os amigos espirituais, com a sabedoria que lhes compete, indicam que a natureza não pode ser responsável pela falta de amor próprio dos homens, ou seja, da humanidade, bem como pelos defeitos das organizações sociais. Então, caros amigos e amigas, quando nós nos organizamos enquanto pessoas, estaremos nós buscando utilidade dentro de algumas necessidades que nós temos. Contudo, essa utilidade tem que ser proveitosa para a nossa comunidade. Ela deve ser benevolente para aqueles que estão ao nosso redor. E ela deve ser, sobretudo, verdadeira. Os espíritos, então, são questionados por Kardec se, em determinados momentos das nossas organizações sociais mais primárias, o homem, ao confrontar o próprio homem, na derrocada ali daquele momento do seu instinto de sobrevivência, busque nutrir-se daquilo que pertença ao outro, através, por exemplo, de mecanismos de assassinato. Então, queridas almas, verificamos na resposta dos amigos espirituais que, mesmo assim, se trata de um crime contra a natureza de Deus, da mesma sorte que eles haviam indicado anteriormente. O que é contrário à natureza do planeta, o que é contrário à natureza do espírito, é sim um crime perante as leis naturais, perante a lei divina. Obviamente, dentro dos aspectos vinculados aos crimes de natureza moral, esses que praticamos ainda na Terra, há atenuantes e há agravantes, a cada um conforme a sua obra. Logo, cada caso é um caso. Não podemos generalizar, nem podemos querer colocar fatalismos nesse tipo de atribuição. Ou seja, não é porque em determinado momento histórico que tivemos o canibalismo, por exemplo, que teríamos a condição de julgar esses irmãos na atualidade. Teríamos que conhecê-los, teríamos que questioná-los sobre esses atos e perguntar-lhes como superaram, pois não existe mais este crime tão horrendo na humanidade. Mas há poucos séculos ainda havia em comunidades tidas enquanto inocentes no aspecto cristão da palavra, nesse aspecto do estudo das leis divinas, das leis morais. Ou seja, se eu estou dentro desse benefício da atenuante da inocência para todos os fins vinculados ao fato criminoso, estarei eu, de certa forma, incapaz de compreender outra forma que não seja essa de sobrevivência. Assim sendo, a inocência liberta também a dor na consciência, a dor moral. Por isso, queridas almas, que a inocência é sempre divina. Ela não somente alivia, como ela também prepara o espírito e a alma para o porvir. Preocupado ainda com a questão fisiológica do corpo físico, Kardec questiona os amigos espirituais se em mundos mais elevados que a Terra, os seres lá reencarnados se alimentam, visto que os questionamentos realizados pelo professor Lyonês
eram de natureza a nutrir uma curiosidade sobre todos os aspectos, né? Tanto físico, químico, material, espiritual. Então, os amigos espirituais respondem que sim. Contudo, nosso organismo não acharia substancioso esse alimento, bem como ainda indicam os amigos espirituais ali que os nossos estômagos grosseiros não compreenderiam muito bem esse tipo de alimentação, que seria mais leve, mais suave. Pois então, isso com o tempo, certamente aqui na Terra ocorrerá também. Com o passar do tempo, nossos organismos terão uma capacidade melhor de digestão, pois as nossas escolhas alimentares, elas têm uma tendência em serem modificadas para alimentos mais saudáveis, tendo em vista a própria lei de conservação dentro daquela homeostase que vimos também no acompanhamento desses nossos momentos de reflexão e estudo sobre as leis morais do Livro dos Espíritos. Bem, os bens da terra, como falamos, todos eles são proveitosos, úteis. Contudo, ao abusarmos desses bens, certamente estaremos nós lá sofrendo novamente. Mas há um objetivo criterioso que é posto no Livro dos Espíritos, que seria o objetivo da tentação. Há de se fazer uma crítica a essa tentação, pois fica um pouco genésica no sentido bíblico da palavra, essa expressão. Hoje em dia, né? Hoje em dia já compreendemos que essas tentações ocorrem, pois nós, seres humanos na Terra, ainda nos sentimos muito tentados ao exagero. Então, vale ressaltar o que nós já indicamos, que não havendo exagero, não havendo abuso, certamente estaremos nós pautados dentro das observâncias da lei divina, em especial a lei de conservação no que tange ao gozo dos bens materiais. Ou seja, para que quereríamos carros, casas, apartamentos, bens materiais, celulares de altíssima geração e de ponta, se nós não pudermos dar fins úteis? Se a casa estiver vazia, se o carro estiver de poeira dentro de uma garagem, se este aparelho celular for usado apenas para fazer textos e vez ou outra tirar uma foto de si mesmo. Pois então, são questões relativas, são questões que perpassam pelo crivo da análise de si mesmo. Ou seja, aquilo que para mim pode ser supérfluo, para o meu irmão pode não ser. Mas será que isso tudo que nós falamos agora há pouco, será que não é supérfluo, talvez para todas as pessoas? Como defenderíamos isso? Comentem. Expressem-se. Não se esqueçam que é na troca de ideias que nós podemos crescer. E caso vocês também queiram discordar, fiquem à vontade. Nós não somos donos da razão. Nós não somos donos de verdades universais. Nós apenas estamos estudando para refletir um pouco. Uma questão muito ilustrativa sobre esse tema é o item 714. Kardec questiona aos amigos espirituais: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Ou seja, que é que faz pensar dos abusados, aqueles abusadores, na verdade, aquelas pessoas que querem sempre o exagero, querem muito, 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 quero muito, muito, muito. E todos nós sabemos que são pessoas que pensam pouco.
pessoas que têm limitações, obviamente algumas até adoecimentos muito sérios. Então vamos ver o que é que os espíritos dizem a respeito disso. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Logo, meus amigos e minhas amigas, tenhamos misericórdia sobre nós mesmos, nas escolhas dos bens materiais, que possamos ter o crivo da necessidade sobre o que nós estamos ali a querer utilizar. No caso de consumo, no caso de bens de consumo. Então, como nada é necessariamente e finalisticamente material, indicamos também que seja necessário que pensemos melhor sobre que formas de pensamento eu quero nutrir dentro de mim. Logo, que livro lerei, que música ouvirei, que arte vou querer pesquisar. Quantas pesquisas nesse ano eu já fiz a respeito de qualquer que seja ato edificante. Estou buscando a mim mesmo ou quero apenas o gozo dos outros? Busquem. Com saúde não se brinca. Estamos sempre atentos a essas questões e o estudo se faz necessário. A espiritualidade não é única e exclusivamente do espiritismo. Espiritualidade é como um dos critérios vinculados à saúde da pessoa, à saúde do ser humano, inclusive tendo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, indicado que só nós, seres saudáveis, somos seres psicoespirituais. Ou seja, temos os compostos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Esse arcabouço está todo engendrado dentro dos aspectos das nossas reencarnações. Não falo de reencarnações passadas, estou falando da nossa vida na matéria atualmente. Então, tenhamos esse condão das boas escolhas, passando pelo crivo da razão, da lógica, não fugindo nunca da utilidade dos bens. Que a gente possa escolher boas utilidades, utilidades benevolentes, aquelas que fazem bem para mim e para a comunidade ao meu redor. Quantas boas práticas podemos ter em pequenos gestos, não é mesmo? Até mesmo recolhendo o lixo dos locais onde nós passamos, aquele mesmo que nós mesmos deixando para trás, nos esquecendo das nossas obrigações. São através de pequenos atos que nós podemos sim fazer um mundo melhor, que fique melhor conservado para as futuras gerações. Logo, o ser humano tende a querer privar-se do gozo de alguns bens terrestres. Contudo, será que toda privação ela é útil ao nosso amadurecimento? Pois bem, tudo que for contrário à lei divina, sim, é prejudicial. Inclusive, as privações voluntárias, essas que nós podemos realizar, podem sim nos causar mais transtorno do que um bem, por exemplo. Tudo está dentro do limite do que a minha consciência indica enquanto exagero. E observe, somos seres sociais. Se a minha consciência diz que não é exagerado aquele gesto de privação, mas aqueles meus irmãos da comunidade
em que eu pertença assim o façam? Será que ali eles não vão aguçar a fagulha do meu erro, da minha falta, para que eu também passe a acreditar que aquele tipo de fato é um exagero? Vamos ter que refletir um pouco sobre isso. Pensando nessas reflexões, os amigos espirituais, durante a discussão sobre a lei de conservação, indicam que o caminho é apenas um: fazer o bem aos seus irmãos. Ou seja, ainda vale o nosso lema espírita: fora da caridade não há salvação. Sejamos caridosos e nada mais nos pertencerá nesse mundo nem fora dele. Assim nós teremos sim o verdadeiro pertencimento, o pertencimento que é fraterno, solidário. Teremos a suavidade do jugo e a leveza de um fardo, para que os nossos auto-julgamentos não nos sabotem, que eles possam ser, sim, pedras, para que a gente possa sedimentá-las e construir o bem verdadeiro, que é o bem do amor, que é o bem da justiça e que é o bem da caridade. Assim sendo, finalizam as discussões a respeito da lei de conservação os amigos espirituais, ao indicarem para Kardec que as pessoas podem fazer o que quiserem. Contudo, quanto mais próximos estiverem do egoísmo, maior será o sofrimento. Quanto mais afastados do egoísmo, menos sofredores serão esses espíritos reencarnados que somos todos nós. Encerramos aqui o nosso encontro de hoje, pedindo que curtam o vídeo, comentem, compartilhem e também não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós temos aqui à disposição algumas playlists interessantes, como o podcast Nossas Personagens, que a cada 10 dias nós inserimos 2 novas personagens com auxílio de inteligência artificial e também através do intercâmbio mediúnico com os nossos amigos espirituais. Acessem também o nosso podcast, o CaféCast Espírita. Lá vocês poderão encontrar ótimos debates interessantíssimos a respeito do espiritismo, bem como de questões vinculadas à nossa vida cotidiana. Nós temos também uma playlist de edições edificantes, com vídeos mais curtos e que nos trazem reflexões muito boas. Temos essa playlist também a respeito das leis morais, contidas no Livro dos Espíritos, que estamos fazendo de forma sequenciada. Nos acompanhe, pois para que a gente possa seguir trabalhando, precisamos de todos e todas vocês. E agradeço imensamente a presença de vocês e nos veremos no próximo vídeo. Assim sendo, desejo que todos tenham pensamentos elevados, voltados a um bem maior, e que tenham a nutrição da paz e da luz celestial de Jesus e de todos os seus seguidores de luz, que somos cada um de nós. Fiquem em paz e que assim seja.